versículo de número 3. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 3 até o versículo de número 11. Na medida que você achar a palavra de Deus, se coloque de pé. Nós estamos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 3 ao versículo número 11. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo certo isto, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Como tenho por justo sentir isso de todos vós, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e na confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? A igreja pode se assentar? Irmão, estarei falando um pouquinho a respeito hoje da plena confiança em Cristo Jesus. Se você for olhar ali no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17, versículo número 7 e 8, ali diz assim: que bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja confiança, sua esperança, ela está no Senhor. Por quê? Porque ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, aonde estende as suas raízes por o ribeiro, e aonde ali ele não receia quando vem um calor, porque as suas raízes estão na água, estão refrescantes. Então não receia quando vem um calor, a sua folha ela fica sempre verde, e no ano da sequidão ele não se afadiga, e ela nem deixa de dar o seu fruto. Então aqueles que confiam no Senhor, até quando as situações estão ruins, até quando as situações não estão boas, Deus continua cuidando dos seus. Deus continua fazendo seus projetos, milagres, maravilhas, sinais, prodígios no meio do teu povo. Por quê? Porque Deus é aquele que entra com providência naquilo que precisamos. Deus ele entra com providência naquilo que nós necessitamos. Ele vai abrindo portas de emprego, ele vai abrindo portas de escape. Deus ele vai provendo o alimento. Deus ele vai cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida. Por quê? Porque a confiança tem que estar em Deus. Quando nós confiamos em Deus, Deus ele provê todas as coisas para a minha vida e para a sua vida. Eu mesmo tenho procurado exercer essa confiança em Deus. E cada vez mais que eu tenho exercido essa confiança em Deus, Deus tem me surpreendido. Eu tenho provado tanto quanto o cuidado de Deus sobre a minha vida, até nos mínimos detalhes. E o apóstolo Paulo, então, ele fez questão de elogiar os irmãos de Filipos. Os irmãos de Filipos, eles estavam fazendo algo que agradava o coração de Deus. E quando o apóstolo Paulo ele descobriu que eles estavam fazendo aquilo que agradava o coração de Deus, ele falou assim: olha, eu dou a graça ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós, porque vocês são pessoas que têm se esforçado,
Vocês são pessoas que têm se esmerado. Vocês são pessoas que têm procurado praticar o Evangelho na vida de vocês. E todas as vezes que eu lembro de vós, eu sinto aquela alegria, por saber que deste lado daí tem um povo que adora a Deus, que ora a Deus, que busca a Deus, mesmo nas circunstâncias ruins, mesmo nas circunstâncias difíceis. Vocês são um povo que abraçaram o Evangelho mesmo e estão procurando exercer o Evangelho. Então a alegria de Paulo era grande. A alegria de Paulo era tremenda por saber que o povo estava se esmerando cada vez mais e mais no caminho de Deus. Imagine Deus lá dos céus, olhando seus filhos se esmerando, olhando seus filhos se esforçando, mesmo com lutas, mesmo com as adversidades, mesmo com circunstâncias da vida. Ele não desiste. Por quê? Porque a plena confiança dele está em Deus. Ele está buscando essa confiança em Deus. E quando nós confiamos em Deus, Deus então ele vai de conta das nossas vidas. Ele vai de conta da nossa necessidade. Ele nos cerca com os teus anjos. Ele nos cerca ali de bem, de toda sorte de bens. Passamos por dificuldade, passamos por lutas, mas a palavra do Senhor assim que o justo ele passa por diversas necessidades, passa por diversas adversidades, passa por diversas aflições, mas o Senhor é aquele que livra de todas. O Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que zela, o Senhor é aquele que conforta muitas vezes o nosso coração nos momentos de tristeza. Então Deus é aquele que cuida dos seus filhos. Deus é aquele que zela pela vida dos seus filhos. E Paulo aqui então ele está elogiando o povo de Filipenses. Ele está elogiando, ele fala assim: olha, eu alegro, eu fico feliz por saber que vocês, apesar de todas as coisas, todas as circunstâncias, vocês não desanimaram na fé. Vocês continuam perseverando, vocês continuam buscando. Paulo diz para eles assim: olha, eu estou alegre e eu agradeço a Deus por isso. Por quê? Porque a pregação de Paulo não foi em vão. E é tão bonito quando você prega o Evangelho para uma pessoa e a pessoa ela fala assim: verdadeiramente Deus falou comigo. Deus falou comigo e eu vou, daqui para frente eu vou fazer aquilo que Deus falou. Eu vou fazer aquilo que Deus tem me ordenado. Eu vou fazer aquilo que agrada o coração de Deus. E é tão bonito a pessoa fala assim, que ela verdadeiramente ela se entregou para o trabalho do Senhor, para a obra do Senhor. Então Paulo ele estava contente porque as pessoas elas se empenharam mesmo. E o apóstolo Paulo falou assim: agora eu vou fazer o seguinte, eu vou louvar a Deus e eu vou apresentar a vida de vocês todos os dias na presença de Deus. Eu tenho apresentado vocês em oração. O que o apóstolo Paulo ele estava falando ali era, ele estava incentivando o povo a buscar a Deus. Ele estava encorajando o povo. Porque hoje em dia, irmãos, muitas vezes a gente passamos por luta, passamos por dificuldade. E hoje em dia é mais fácil desistir do que perseverar. Então Paulo falou assim: não, eu vou incentivar vocês. Eu vou alimentar vocês com oração. Eu vou apresentar vocês diante de Deus. Agora vocês continuem fazendo aquilo que Deus ordenou. Continuem fazendo aquilo que é do agrado do coração de Deus. Por quê? Porque é isso que vai fazer vocês prosperar. É isso que vai fazer vocês uma pessoa diferente. É isso que vai mudar o seu cativeiro. É isso que vai mudar a sua história. Então Paulo ele estava incentivando, motivando, encorajando e elogiando aqueles irmãos a prosseguirem, fazendo aquilo que eles estavam fazendo. Olha, continue dessa maneira. Continue buscando. Continue perseverando. Por quê? Porque todo trabalho no Senhor não é em vão. Todo trabalho no Senhor tem recompensa. E ele falou assim: continue seguindo o Evangelho. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra na vida de vocês, ele vai aperfeiçoar, ele vai completar até o dia de Cristo. Até o dia que Cristo vier buscar a sua igreja, ele vai estar te aperfeiçoando. Ele vai estar te completando. A palavra do Senhor diz assim que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós não podemos desistir. Não podemos recuar. A palavra do Senhor diz assim que aquele que recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele.
Mas nós temos que prosseguirmos para o alvo. Continuamos buscando. O que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos era assim: olha, Deus tem um compromisso com vocês. E Deus também tem uma recompensa para vocês. Mas tem que continuar. Tem que perseverar. Não pode desistir. Deus tem uma promessa para ser realizada na vida daqueles que nele crê. E ele fala assim, ó, Deus tem um compromisso de realizar tudo aquilo que ele começou na vida de vocês. Mas vocês têm que continuar perseverando. Tem que continuar buscando. A palavra do Senhor diz ali na carta aos Hebreus, capítulo número 12, versículo número 2, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, Deus é aquele que cria. Deus é aquele que gera. E Deus é aquele que termina todas as coisas. O homem pode dizer muita coisa. O homem pode fazer muitos planos. Mas a resposta ela vem da boca de Deus. Deus que permite muitas coisas. Nada acontece sem a permissão de Deus. O Senhor diz lá em Apocalipse 22, 13, que Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ou seja, Deus sempre cumpre aquilo que Ele mesmo prometeu. Agora, para as promessas de Deus se cumprirem em nós, nós temos que estarmos debaixo da promessa de Deus. Temos que estarmos debaixo das mãos do Senhor. Eu lembro um pastor que uma certa vez pregou na igreja lá em São Paulo. E ele diz assim que para onde nós vai, a mão do Senhor ela vai nos guiando, nos protegendo. Mas quando nós saímos debaixo das mãos do Senhor, começa a acontecer várias coisas em nossas vidas. E aí muitas vezes nós começamos a falar assim: Senhor, o Senhor tirou as mãos de cima da minha cabeça? O Senhor tirou as suas mãos de cima de mim? Aí ele falou assim, como se fosse Deus falando: não, as minhas mãos continuam no mesmo lugar. Foi você que saiu da minha presença. Foi você que saiu debaixo das minhas mãos. Então muitas vezes nós queremos culparmos a Deus por algumas coisas que acontecem em nossas vidas. Cansei de falar e nunca vou deixar de falar. Tem coisas que acontecem em nossas vidas que é permissão nossa. Tem coisas que é permissão de Deus. Como Deus permitiu a morte de Lázaro para que o nome dele fosse glorificado. Como Deus permitiu com que Jó perdesse todas as coisas para que o nome dele fosse glorificado. Então tem coisas que Deus permite nós passarmos. E ali então Paulo estava dizendo aqui no versículo número 6 para aqueles irmãos de Filipos: olha, eu estou certo, eu estou seguro, eu estou convicto, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra na vida de vocês, ele vai completar até o fim. Por quê? Porque vocês têm feito o papel que agrada o coração de Deus. Quando nós fazemos o papel, irmãos, que agrada o coração de Deus, quando nós fazemos o papel daquilo que Deus nos ordena, nós seremos recompensados por Ele. Nós seremos ali presenteados pelo Senhor. Por quê? Porque na carta aos Hebreus, no capítulo número 11, versículo número 6, diz assim que Deus, Ele é galardoador. O que é isso, pastor? Deus, Ele é recompensador. Deus, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então quando nós buscamos ao Senhor, nós não buscamos em vão. O Senhor é aquele que nos recompensa. Ou seja, Deus tem uma recompensa para aqueles que o buscam e perseveram nele. Para aquele que tem a confiança plena no Senhor. E só irão ser recompensados por Ele é aqueles que perseveram até o fim. A palavra do Senhor diz na carta de Tiago, capítulo número 1, versículo número 12, que aquele que perseverar até o fim, ele vai receber a coroa da vida. Ou seja, você vai receber a recompensa do Senhor. A boa obra que Deus começou em nós,
Só irá ser completada se nós estivermos nele e ele estiver em nós. Só irá ser completada se nós tivermos a plena confiança nele e irmos com ele até o fim. Senhor, está difícil, mas eu vou nessa caminhada. Senhor, está difícil, mas eu vou prosseguir para o alvo. Senhor, não deixa eu desistir na caminhada. Senhor, eu quero ir rumo à salvação que está em Cristo Jesus. Senhor, não deixa eu desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eu venha prosseguir para o alvo, que eu venha continuar perseverando. Senhor, não deixa eu desanimar, mas que eu venha ser animado, buscando a Tua presença, Pai. Pai, ilumine meus caminhos, ilumina minha direção. Só que tudo que nós precisamos, irmãos, está aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Salmos que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Quem nos ilumina é a palavra, quem nos dá a direção é a palavra, quem nos leva nos lugares seguros é a palavra de Deus, irmãos. Irmãos, Deus tem caminhos seguros para a minha vida e para a sua vida. Deus quer nos livrar muitas vezes de cair em abismos, de cairmos em ciladas, de cairmos em armadilhas. Mas nós só iremos andarmos pelo caminho mostrado pelo Senhor se nós estivermos pautados na palavra, se nós estivermos firmados no Senhor, se nós estivermos fazendo aquilo que agrada o coração do nosso Deus. A palavra do Senhor diz ali no Evangelho, quando escreveu o apóstolo João, capítulo número 15, versículo número 7, que se nós estivermos nele e ele estivermos em nós, tudo aquilo que nós pedirmos e quisermos vos será feito. Ou seja, Senhor, está difícil. O Senhor sabe do que eu preciso. O Senhor sabe a minha necessidade. O Senhor sabe as portas que têm que ser abertas. Você sabe a área de saúde na minha vida que tem que ser restaurada. Senhor, eu vou me esmerar, vou buscar o Senhor, porque a Tua palavra diz assim que nós devemos buscar, mas primeiramente o reino dos céus, a Sua justiça, e todas essas coisas o Senhor vai acrescentar na minha vida. Na área espiritual, na área física, na área material, na área emocional, na área sentimental, Senhor. Eu vou buscar o Senhor mesmo com dificuldade. Eu vou buscar o Senhor mesmo se a multidão não aprovar. Eu vou buscar o Senhor mesmo se a multidão olhar feio. Eu não vou me importar com o que os outros dizem, mas eu vou me importar com o que o Senhor tem falado ao meu coração. É isso que vai mudar muitas vezes a minha vida, a sua vida, a nossa história, a nossa caminhada. Então Paulo estava incentivando esses irmãos: olha, não desista, persevera, busca. Deus tem se alegrado do que vocês têm feito. Eu tenho apresentado vocês em oração. Eu tenho me alegrado com o papel que vocês têm feito, que é de buscar a Deus, que é de perseverar a Deus. Então o cristão, ele tem que estar em Cristo para que Cristo esteja nele. O cristão tem que estar em Cristo para que Cristo termine a obra que Ele mesmo começou na minha vida e na sua vida. Pastor, Deus não tem o poder de todas as coisas? Deus, Ele não pode todas as coisas? E se eu falar que Deus não pode todas as coisas? Ah, pastor, você está pregando heresia, não é verdade? Deus pode todas as coisas ou não pode? Pode? Será? Deus pode mentir? Deus pode ir contra a palavra dele? Então Deus não pode todas as coisas. Deus, Ele permite muitas coisas acontecer nas nossas vidas. Então, Deus, para terminar a obra dele na minha vida e na sua vida, muitas vezes tem que ser com a minha e com a sua permissão. Deus, Ele não arromba a porta. Deus, Ele fala assim: ó, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, eu vou entrar na sua vida. Você vai ceiar comigo, eu vou ceiar com você. Agora, se você não, eu não posso fazer nada. Eu posso fazer, mas não faço. Então, muitas coisas, irmãos, depende de nós também para poder Deus operar.
para Deus poder agir nas nossas vidas. Então o que Paulo estava dando era um conselho para aqueles irmãos. Irmãos, persevera. Deus quer terminar aquilo que Ele começou na vida de vocês. Mas você tem que perseverar, mesmo com luta, mesmo com tribulação. Não desista. Por quê? Porque Ele vai aperfeiçoar a vida de vocês. É Ele que vai mudar as situações. É Ele que vai livrar vocês de muitas situações. E não tem outro caminho, irmãos. João 14:6 diz assim que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai até o Pai a não ser por Ele. João 15:5 diz assim que sem Ele nada nós podemos fazer. Então o que o Paulo estava falando para eles era um incentivo. E elogiando eles porque eles estavam buscando e procurando fazer o seu papel. E Paulo continua dizendo aos irmãos, no versículo número 9: e peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Paulo estava falando assim: olha, vocês já estão bons, mas vocês podem ser melhores. E eu quero que vocês cresçam cada vez mais e mais na graça, no conhecimento, no aperfeiçoamento. Ou seja, vocês estão bons, mas vocês podem ser melhores. E o meu desejo é que vocês cresçam. O meu desejo é que vocês aprovem as coisas excelentes de Deus. Aprovem as coisas excelentes de Deus e sem escândalo nenhum até o dia que Cristo voltar para buscar vocês. Ou seja, o apóstolo Paulo estava incentivando eles, aqueles irmãos, a amar mais o próximo. Ele estava incentivando aqueles irmãos a amar mais a Deus, a buscar mais o Senhor, a buscar o conhecimento através das coisas de Deus. Paulo estava incentivando eles a buscar as coisas que vêm do alto, porque é as coisas do alto que edificam a minha vida e a sua vida. Então ele falou assim: busca conhecimento. Sabe por quê? Porque o meu povo ele foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Meu povo foi destruído porque não deu ouvidos à minha palavra. Então Paulo falou assim: olha, vocês não sejam como seus pais, que passaram pelo deserto, passaram pelo Mar Vermelho, foram batizados pelas águas, mas murmuraram. Muitos de seus pais ficaram prostrados no deserto. Por quê? Porque não perseveraram, porque murmuraram, porque não tinham plena confiança em mim. Seus pais ficaram com os seus corpos jogados no deserto. E eu não quero que vocês passem como seus pais, mas eu quero que vocês perseverem, que vocês busquem, que vocês continuem prosseguindo para o alvo, fazendo cada vez melhor para a casa do Senhor, fazendo cada vez melhor para que o coração de Deus se alegre com o que vocês estão fazendo para Ele. Que vocês venham buscar as coisas do alto e serem sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Paulo estava motivando aqueles irmãos a prosseguir com plena confiança em Deus. Olha, tenha confiança, seja sincero diante de Deus. Se vocês tiverem alguma coisa contra Deus, se vocês tiverem alguma coisa contra vocês, contra o seu irmão, confessa a Deus, busca a Deus, peça perdão a Deus, mas seja se amoldando cada vez mais e mais ao padrão de que agrada a Deus. Por quê? Porque é isso aí que Deus vai aperfeiçoar na vida de vocês, até o dia de Cristo, até o dia que Jesus chegar aqui e arrebatar a sua igreja. Então Paulo estava incentivando cada vez mais e mais, e falou assim: olha, cada vez que vocês buscam mais a Deus, cada vez que vocês perseverem cada vez mais na presença de Deus, vai gerando frutos em vocês. Sabe para quê? Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então, cada vez que nós vamos nos esmerando,
cada vez que nós vamos buscando, cada vez daquilo que nós vamos se afastando, daquilo que desagrada a Deus, e se aproximando daquilo que mais agrada a Deus, vai gerando fruto na minha vida e na sua vida. O sobrenatural de Deus vai acontecendo. Por isso que ele fala assim, que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completar. Por quê? Porque quando nós começamos cada vez mais e mais, passo a passo da presença de Deus, deixando as coisas para trás, a palavra de Deus diz assim, que nós devemos deixarmos as coisas para trás e prosseguirmos para o alvo, prosseguirmos adiante para aquilo que espera a minha vida e a sua vida. Paulo falou assim, é isso que vai gerar fruto na vida de vocês. Paulo, ele queria alertar os irmãos de Filipe para que não acontecesse a mesma coisa que aconteceu com o povo de Coríntios, que muitos blasfemaram, muitos estavam na presença de Deus, falando que estavam servindo a Deus, mas fazendo aquilo que desagradava o coração de Deus. Paulo falou, não seja como a igreja de Corinto, mas seja uma igreja que busca, uma igreja que persevera, uma igreja que ora, uma igreja que tem a presença de Deus, porque é isso que vai gerar fruto nas nossas vidas. Irmãos, nós estamos vivendo cada dia mais próximo da vinda de Cristo, próximo de Cristo vier buscar a sua igreja. E o mesmo conselho que Deus usou a vida de Paulo para aconselhar aqueles irmãos de Filipos, Deus tem aconselhado a minha vida e a sua vida nessa noite também. E Ele tem falado para mim e para você, olha, continue perseverando, continue buscando cada vez mais e mais a excelência, continue buscando cada vez mais e mais fazer o melhor para Deus. Quanto mais nós fazemos o melhor para Deus, melhor nós nos sentimos na presença de Deus. Já viu aquela pessoa dizer assim, ó, pastor, eu tinha um rancor, eu tinha um negócio aqui no meu coração aqui, ó, que se eu visse fulano na minha frente, dá vontade de esganar, de esmagar, de matar. Mas depois que o evangelho entrou em mim, pastor, hoje eu passo, eu cumprimento, eu viro a cara, nem me afeta mais. Por quê? Transformação. Deus foi transformando, Deus foi gerando. Pastor, eu era irritado, era uma pessoa que eu quebrava tudo dentro de casa. Agora não, agora eu sou calmo, penso duas vezes de que falar, como falar, penso duas vezes antes de responder. Sabe o que é isso aí? Gerando frutos, frutos de arrependimento, frutos gerados pelo Senhor na minha vida e na sua vida. Pastor, eu tinha uma preguiça que não era de mim. Quando eu ouvi a palavra do Senhor, vai ter com a formiga preguiçoso, rapaz, agora, pastor, é o dia inteiro, eu sou elétrico agora. Agora eu trabalho, sou agitado, que frutos. Deus trabalhando, Deus moldando. Então, cada vez mais, irmãos, que nós vamos se esmerando na presença de Deus, Deus vai trabalhando em nós. E Deus vai aperfeiçoando a obra dele em nós. E a obra dele em nós, o que é? Amar o nosso próximo, amar o nosso inimigo. Ah, pastor, Deus me livre, ó. Amar o meu inimigo? Deus me livre. Temos que amar. Não é preciso ficar junto dele. Mas eu costumo falar para a igreja, Senhor, abençoa ele e não se esqueça de mim. Abençoa ela, não se esqueça de mim. Amar os nossos inimigos, honrar pai e mãe, não defraudar ninguém, não dizer falso testemunho. Tudo isso, aperfeiçoamento de Cristo em nossas vidas. Então eu quero falar para você nessa noite, tenha uma vida com Deus, persevere no Senhor, busque no Senhor, faça como os irmãos de Filipos. Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eu quero ser um canal de bênção. Por onde eu passar,
Eu quero que por onde eu passar, Senhor, as pessoas possam olhar para mim e falar assim: ali vai uma mulher de Cristo, ali vai um homem de Cristo, um homem usado por Deus, uma mulher usada por Deus, uma mulher sábia, um homem sábio, pessoa usada, pessoa que faz a diferença, pessoa onde verdadeiramente o Evangelho chegou ali e transformou a vida dela. Tenha essa vida com Deus. Busca o Senhor. E eu costumo falar, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós fazemos aquilo que agrada o coração de Deus, o maior recompensado somos nós mesmos. Nós é que recebemos o presente por desfazer de muitas coisas que nos separam de Deus. Tenha essa vida com o Senhor. Busca o Senhor. Persevere no Senhor. E você verá a diferença que o Senhor fará na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.